Eu quero, então, sem demora, sem enfado, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que estão aqui conosco. Sei que vocês vieram ouvir uma palavra de Deus, e é isso que eu tenho para você. Amém? Você que pode, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no livro dos Salmos, um livro poético, Salmos, e você vai abrir o Salmo 90, Salmo 90. Encontrando o Salmo 90, você vai encontrar o verso 10. Salmo 90, verso 10. Quem encontrou, diga glória a Deus. Salmo 90, verso 10. Amém? Eu quero compartilhar com você esta palavra abençoada. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu ler com você esse texto. Em primeiro lugar, é uma pergunta retórica. Eu queria que você pensasse, fosse respondendo as perguntas no seu coração. Primeiro, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você que está assistindo a gente aí, quantos anos você tem? Segundo, como você resumiria a sua vida hoje? Como você resumiria a sua vida hoje? Como? Existe um ditado, eu acho muito demoníaco, prepotente, soberbo, arrogante, egocêntrico, que é um ditado que alguns falam bem assim: a única coisa que eu me arrependo foi do que eu não fiz. As pessoas dizem: eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Demoníaco, prepotente, soberbo, arrogante. Essa expressão é uma expressão soberba. Eu só me arrependo do que não fiz. A Bíblia diz que o convite de Cristo, quando Cristo começa a sua pregação, a primeira pregação de Cristo é com um tema bem enfatizado, que ele diz: arrependam-se, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. A ênfase da pregação de Cristo é essa: arrependam-se. O que é arrependimento? Vem da palavra metanoia, que significa mudança de mente, mudança de direção, mudança de mentalidade. Ou seja, eu tinha uma mentalidade, a minha mentalidade era humana, somente humana. A minha mentalidade era egoísta, era prepotente. A minha mentalidade era mundana. Mas agora eu recebi Jesus, e recebi de Jesus a mentalidade dos céus. Então, nunca mais use esta frase, você que teme a Deus: eu só me arrependo do que não fiz. Não se arrependa do que você fez de errado, sim. Se arrependa de quantas vezes você agiu equivocadamente. Se arrependa de quantas vezes você mentiu, que eu menti. Se arrependa de quantas vezes nós enganamos alguém. Se arrependa, muda de mente, muda de direção, tome outro rumo. Então, recapitulando, quantos anos você tem? E hoje, nesse tempo que você tem de vida, você declararia sobre a sua vida a seguinte frase: a minha vida até aqui valeu a pena. Você usaria essa frase, essa expressão para a sua vida? A minha vida hoje, pastor, tudo que eu fiz até hoje valeu a pena, fiz tudo.
Alguns falam assim: eu faria tudo outra vez. Eu não faria tudo outra vez. Eu não faria tudo outra vez. A vida sem Cristo não vale a pena. A vida sem Deus não vale a pena, é vazia. Então, neste texto de hoje, o tema da mensagem é exatamente este aqui: faça sua vida valer a pena. Que coisa, que máximo! Faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. Queria que você aí que nos assistisse, você que está aqui, tiver um caderninho, uma nota, você que está aí com o seu Facebook aí conectado conosco, mande uma mensagem para alguém, compartilha com ele a mensagem, o vídeo, o culto online, e põe-me assim: faça a sua vida valer a pena, vem com a gente, vem conosco. Essa é a mensagem de hoje: faça a sua vida valer a pena. Amém. Diante disso, nós entramos naquilo que é de mais importante e que para nós é a autoridade máxima da igreja, a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, fonte inesgotável, inerrante Bíblia Sagrada. Salmo 90, verso 10, diz bem assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Forte, hein? Deixa eu repetir. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos, batemos asas, despedimos. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a autoria deste Salmo 90 é atribuída a um homem de Deus chamado Moisés. Escute bem, neste pequeno verso, Moisés, totalmente inspirado por Deus, ele nos deixa preciosos conselhos que, se praticarmos, certamente mudará a nossa vida. São conselhos de Moisés, são conselhos que podem mudar a nossa vida, são conselhos que vai nos impulsionar a viver uma vida que verdadeiramente vale a pena, não uma vida fugaz, não uma vida sem sentido, não uma vida efêmera, mas uma vida com propósito. Faça a sua vida valer a pena. Moisés foi um homem de Deus que viveu, que passou por muitas experiências de vida. O currículo de Moisés nos apresenta uma vasta experiência de vida. Por exemplo, Moisés vivera por 120 anos, mas estes 120 anos nós podemos dividi-los em 3 ciclos, em 3 fases. Primeiro, os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele viveu na corte egípcia. A segunda fase, dos 40 aos 80 anos, Moisés viveu no deserto de Midian, cuidando dos rebanhos do seu sogro Jetro. Dos 80 anos aos 120 anos, quando ele morre, Moisés
guiou, liderou o povo hebreu até a terra prometida. Então Moisés viveu uma vasta experiência de vida. A Bíblia diz sobre Moisés, escute bem, em Números 12:3, a Bíblia diz sobre Moisés: ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os outros homens da sua época. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da sua época. Eu preciso ouvir esse cara. Eu preciso parar para prestar atenção no conselho desse homem. Segunda coisa, após a morte de Moisés, em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, diz o seguinte: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem Deus conheceu face a face. Que homem é esse? Primeiro, não houve ninguém mais manso que ele em sua época. Segundo, depois de Moisés não houve um profeta como Moisés, a quem Deus conheceu face a face. Eu preciso parar para ouvir esse camarada. Ele alcançou algo que eu não alcancei. Ele mergulhou em um nível que eu ainda não mergulhei. Eu preciso ouvir Moisés. Quem concorda, diga comigo amém. Amém. Precisa ouvi-lo. Moisés fez a sua vida valer a pena. É isso que a Bíblia está dizendo. Moisés foi um homem, um ser humano que fez a sua vida valer a pena, porque Moisés viveu para a glória de Deus. Mas eu te faço uma pergunta: você aspira, você anela viver uma vida que de fato vale a pena? Você deseja viver uma vida com um sentido pleno? Você deseja, como Moisés, homem de Deus, manso, profeta, respeitado, você deseja viver para a glória de Deus? Escute bem, neste verso que acabamos de ler, a Bíblia nos oferece, através da vida de Moisés, 3 conselhos vitais, 3 conselhos imprescindíveis para alavancar a nossa história. Após estes 3 conselhos, se nós ouvirmos, se nós praticarmos, a nossa vida nunca mais será a mesma. A pergunta é: você quer fazer a sua vida valer a pena? Você que está em casa, você deseja, você quer fazer a sua vida valer a pena? Se você quer que a sua vida valha a pena, aperte os cintos, aguce os ouvidos, abra o coração, porque Deus quer te levantar, Ele quer te guiar, Ele quer que você viva uma vida plena, debaixo do seu eterno propósito divino. Amém. Vamos lá, irmãos. O primeiro conselho: se você quer que a sua vida valha a pena, o primeiro conselho é: faça a sua vida valer a pena agora, porque os seus dias de vida terrena são limitados. Novamente, se você quer que a sua vida valha a pena a partir de agora, faça ela valer a pena agora, pois os seus dias de vida terrena são limitados. São limitados. Observa comigo
a parte A do verso 10. Olha o que Moisés diz: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para quem tem mais vigor. O que Moisés está dizendo? Moisés está nos alertando a viver a vida com sabedoria, porque a vida humana tem limite. Ninguém vai viver na terra eternamente. E Moisés diz o seguinte: olha, alguns chegam 70 ou 80 para quem tem mais saúde. Hoje alguns vivem até 100. Mas você sabe que quando chegamos 60 para frente, é enfado e cansaço. Sabe, parafraseando, Moisés está dizendo: faça a sua vida valer a pena, porque a sua vida, a minha vida, a nossa vida tem um prazo de validade. A nossa vida tem um prazo de validade. Nenhum ser humano no mundo nasce sabendo quando ele vai morrer. Nenhum ser humano no mundo nasce sabendo se ele vai viver 60, 70, 80. Ninguém sabe. A nossa vida tem um prazo de validade, Moisés está dizendo. A nossa vida tem um prazo de validade. Alguns vivem pouco, outros vivem muito. Alguns vivem um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década ou um século. Mas nós não sabemos quando isso vai acabar. O que sabemos é que um dia vai acabar. A nossa vida tem uma data de validade. Só não sabemos o dia, o mês e o ano. Mas a nossa vida tem uma data de validade. Um dia ela vai acabar. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? A coisa é séria. Faça a sua vida valer a pena agora, pois a sua vida na terra, os dias da sua vida na terra são limitados. E você não sabe qual é o dia, qual é a data da sua validade. Eu não sei, nós não sabemos. Disse Jesus, o autor da vida. Em Mateus 6:27, Jesus diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar, pode acrescentar uma hora, quer que seja, em sua vida? Jesus perguntou isso. Quem de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer em nossa vida? Quem pode acrescentar um pouco mais de vida quando a morte bate a porta? Quem pode? Quem pode quando está na UTI? A UTI, os aparelhos ligados, pip, 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 e está acabando, e está morrendo. Quem faz isso? Ô, seu médico, espera só um pouquinho aí, que meu tio está chegando. Espera só um pouquinho aí, que minha mãe está vindo aí me ver. Espera só um pouquinho, que o pastor está vindo orar por mim. Espera só um pouquinho. Jesus diz: quem pode acrescentar uma hora sequer na sua vida? Quem pode fazer isso? A resposta é: ninguém. O salmista Davi, o rei Davi, ele também nos dá uma nota a respeito deste assunto, que os nossos dias são limitados, e por isso precisamos fazer nossa vida valer a pena agora, hoje. No Salmo 139, verso 16, Davi diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um dele existir.
Todos os dias foram determinados para nós, antes de qualquer um deles existir, disse o rei Davi. Ele estava dizendo: nossa vida tem um prazo de validade. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos o ano, mas sabemos que uma hora vai acabar. É necessário agora você decidir, como Moisés, viver para a glória de Deus. Faça a sua vida valer a pena agora. Abra mão das coisas efêmeras, triviais, e abrace fortemente as coisas eternas. A Bíblia diz que aquele que se faz amigo de Deus é inimigo do mundo, mas aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O que mais vale a pena? Ser amigo de Deus, que te leva para os céus, ou ser amigo do mundo, que te leva ao inferno? Faça a sua vida valer a pena agora, pois os seus dias de vida terrena são limitados. Você tem um prazo de validade. Aleluia. Escute bem. Abre aspas. O homem faz uma data de nascimento para o homem. O homem faz uma data de nascimento para outro homem, mas só Deus sabe a data da validade. Quando alguém nasce, o que o pai faz? Pega a criança, leva ao cartório, e alguém põe lá: fulano de tal nasceu tal dia, tal mês, tal hora, tal ano. O homem faz uma data de nascimento para o homem, mas ninguém no cartório, quando vai registrar o filho, ninguém coloca lá: ó, fulano nasceu tal dia, tal hora, tal mês, tal ano, e ele vai morrer tal dia, tal hora, tal mês, tal ano. Ninguém faz isso, porque o homem pode fazer uma data de nascimento para o homem, mas só Deus tem a data de validade para o homem. Só Deus tem a data do seu final. Quanto mais dias estamos vivendo, poucos nos restam para continuar vivendo. A cada dia que você vive, quer dizer que você tem um dia menos para viver. Já parou para pensar nisso? Amanhã, quinta-feira, você terá um dia a menos para viver. Nós nascemos morrendo, nós estamos na fila da morte, só não sabemos a senha, mas estamos caminhando para a morte terrena. E por isso precisamos assegurar a nossa vida eterna, que só Jesus tem para nós. Fantástico esse Moisés, não é? Segundo conselho: faça a sua vida valer a pena, pois quanto mais tempo passar, difícil será. Segundo conselho: faça a sua vida valer a pena agora, pois quanto mais tempo passar, se arrastar, mais difícil será. Foi isso que Moisés disse. A parte B do versículo, lemos a parte A, que diz: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Agora, quanto mais tempo passa, mais difícil fica, porque a parte B diz: entretanto, esses dias que vão avançando, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Ou seja, parafraseando, faça a sua vida valer a pena agora, pois quanto mais tempo passar, mais difícil será. Não podemos gastar a nossa vida pecando contra Deus.
Não podemos gastar nossa vida realizando os desejos do mundo. Não podemos gastar nossa vida ofertando nosso corpo ao pecado, porque quanto mais tempo passar, mais difícil será. Nós precisamos entregar nossas vidas a Cristo. Não podemos gastar a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa fase adulta. Não podemos gastar, investi-las em coisas mundanas, porque a vida pertence a Deus e Ele nos deu a vida para que essa vida fosse vivida para a glória dEle. Não podemos gastar a nossa vida com as coisas do mundo. Escute bem. Estou vendo aqui, né? Tem a Valentina aqui, tem a minha filha que é criança, 10 anos. Você que é pai, presta atenção, você que é um pai, você que é mãe, tio, tia, não importa. Todos conhecemos crianças na vida. Não podemos impedir que as nossas crianças cresçam sem a presença de Jesus. Sabe o que Jesus disse em Mateus 19, versículo 4? Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais. Não as impeçais, pois o reino dos céus pertencem às que são semelhantes a elas. Você não pode impedir, interferir que uma criança conheça Jesus. Você tem filhos, você tem sobrinhos, você tem netos. Então você precisa levar esta criança até Jesus. Jesus disse: deixai as crianças vir até a mim, não as impeçais. Quantos pais, pelo seu bel prazer, preferem viver uma vida de promiscuidade do que usar de humildade e oferecer Jesus aos teus filhos. Olha, pai, para de ser egoísta, para de pensar na sua carne, nos seus desejos, nos seus vícios. Escute, pai, você tem uma criança que depende de você. A Bíblia nos adverte: ensinai a criança no caminho. No caminho é caminhar com Ele. Segundo, não podemos viver a nossa juventude sem a presença de Deus. Não podemos gastar a nossa juventude como se Deus não existisse. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. O jovem quer viver a vida como se Deus não existisse. O jovem acha que a vida dele se resume em um copo de cerveja, em uma balada, em uma noitada, em um sexo ilícito, em uma bucha de maconha, em uma pedra de crack. Escute, jovem, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Você não precisa se autodestruir primeiro. Você não precisa ficar o bagaço primeiro. Uma vez, diz uma história que um homem que tinha só metade do corpo, ele tinha as 2 pernas amputadas, e este homem, em sua cadeira de roda, ele foi até a igreja. Ele ouviu uma palavra. Ele decidiu fazer a vida valer a pena a partir daquele momento. Mas ele já era um homem com a idade avançada, e um homem que estava pelo só o pedaço, estava
com as duas pernas amputadas. E diz a história que aquele homem veio se arrastando pelo corredor da igreja e foi até o altar. E quando o pastor fazia o apelo, aquele homem gritou e disse assim: pastor, eu preciso saber de uma coisa. Eu preciso que o senhor me responda uma coisa. E aquele pastor, ouvindo amorosamente aquele homem, o homem perguntou: pastor, será que Deus recebe um homem pelos pedaços? Será que Deus recebe um homem pela metade? Aquela pergunta entrou na mente, desceu o coração do pastor. Ele pensou e respondeu: sim, meu rapaz, Deus recebe um homem pela metade, mas que se entrega por inteiro. Faça a sua vida valer a pena agora, porque quanto mais tempo passar, difícil será. Invista a sua infância, você que é uma criança, em Cristo. Invista a sua adolescência em Cristo. Invista a sua juventude em Cristo. Invista todo o ciclo da sua vida para Jesus e viva como Moisés, para a glória de Deus. Se você crê, se você deseja, vamos aplaudir bem forte esse Deus. Precisamos fazer a nossa vida valer a pena agora. Não é amanhã, não é daqui a pouco, é agora. É agora. Terceiro conselho: você quer fazer a sua vida valer a pena? O primeiro conselho foi: faça a sua vida valer a pena, pois os seus dias na terra são limitados. Segundo foi: faça a sua vida valer a pena, pois quanto mais tempo passar, difícil será. Terceiro conselho: faça a sua vida valer a pena, pois a nossa vida na terra passa depressa. Faça a sua vida valer a pena agora, pois a sua vida aqui na terra passa depressa. Fiz uma pergunta a você no começo da mensagem. Eu perguntei assim: quantos anos você tem? As crianças não precisam, mas aqueles que já são adultos, talvez alguém diz assim: tenho 35. Quando você fecha os olhos, parece que ontem você tinha 5 anos. Esses dias eu fui contabilizar quantos dias, quanto tempo eu vim embora para o Espírito Santo. Eu vim embora para a Grande Vitória. Eu saí da Bahia, de Barra de Caravelas, interior, extremo sul da Bahia, com 17 anos. Eu estou fazendo agora, dia 21 de setembro, 35 anos, ou seja, já se passaram 18 anos que eu saí de lá. E sabe, quando eu saí de lá, eu sei o que eu queria. Eu era um jovem aspirando sonhos profissionais no mundo do futebol. Só que o tempo passou, e com 23 anos eu entendi estes conselhos de Moisés. Com 23 anos eu entendi que naquele dia, em abril de 2008, eu entendi que a minha vida não estava fazendo sentido algum. Eu entendi que se Deus me levasse em 2008, eu não teria a convicção em dizer: Deus pode me levar, porque valeu a pena os meus 23 anos. Eu entendi que eu precisava mudar de vida, mudar minha mentalidade, mudar minha história, mudar minhas convicções, mudar as minhas aspirações. Eu entendi que eu precisava fazer a minha vida valer a pena naquele momento.
Sabe, querido, hoje, 12 anos, quase 13 anos após minha conversão, alguém diz: pastor, o senhor deixou de errar? Lógico que não. Eu cometi falhas na minha vida. Eu cometo falhas na minha vida. Eu ainda erro. E isso me dói. E isso me machuca. E isso me destrói. A minha principal oração é: Deus, salva-me e eu serei salvo. Cura-me e eu serei curado. A minha oração hoje é a oração do publicano que Jesus disse, não a oração do fariseu, do religioso. Jesus contou a parábola da oração. Ele disse que o publicano foi orar, e o publicano não conseguia levantar a cabeça aos céus, e o publicano com a cabeça inclinada, olhava para o chão, batia no peito e dizia: Deus, eu não sou digno de falar contigo, eu não sou digno da tua presença. Jesus falou de um outro homem, o fariseu religioso, o super-homem de Deus, entre aspas. O fariseu foi orar, e ele olhava para o céu, batia no peito e dizia assim: Deus, muito obrigado, que eu não sou igual àquele pecador miserável ali, muito obrigado. Não é esse tipo de oração que nós aprendemos com Deus. Para fazer a vida valer a pena agora, precisamos caminhar debaixo de humildade, de reconhecimento que não somos super-homens, mas nós somos servos de Cristo. Lógico que não somos mais pecadores lutando para ser santo, mas somos santos lutando contra o pecado todos os dias, todos os dias. Faça a sua vida valer a pena agora, pois a nossa vida passa depressa, passa ligeiro, passa rápido. A Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas, inclusive para nascer e morrer. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2. A Bíblia diz que o homem vive pouco. A Bíblia diz que o homem vive pouco, presta atenção. Jó capítulo 14, versículo 1 e 2 diz: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. A Bíblia também diz que a vida do homem é do tamanho de um palmo. Novamente, a Bíblia diz que a vida do homem é do tamanho de um palmo. Um palmo. Não é 1 metro, é um palmo. Escute bem, Salmo 39, verso 5 diz: deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Quem é o homem? Quem é o homem? A Bíblia diz que o homem vive pouco, e a vida deste homem, dessa mulher, é do tamanho de um palmo. Um palmo. Amados irmãos, eu queria te fazer algumas perguntas e concluir este culto. Como está a sua vida? Você está vivendo para a glória de Deus ou para a glória dos homens? Escute-me bem. Se hoje fosse o seu último dia, qual seria a sua declaração? Novamente, se hoje fosse o seu último dia,
Queria que você prestasse atenção nisso. Se hoje fosse o seu último dia, qual seria a sua declaração? Opção 1. A sua declaração seria: meu Deus, como valeu a pena viver para ti, pode me levar. A sua declaração seria de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Obrigado, Alfredo. Essa seria a sua declaração? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena, Senhor. Opção 2. Se hoje fosse o seu último dia, a sua declaração seria essa: oh Deus, o que eu fiz? Oh meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Oh meu Deus, por quê? Por que eu não entreguei a minha vida a ti? Oh meu Deus, o que eu fiz? Qual seria a sua declaração? Qual seria? Qual seria a sua declaração? Você seria o ladrão da cruz que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Você seria o outro ladrão da cruz que estava do outro lado dizendo assim: você não é Deus? Você não é médico? Cura-te a ti mesmo. Desce daí. Será que você viveria o seu último dia incrédulo? Será que você viveria o seu último dia como alguém que não tem nenhum tipo de discernimento espiritual, como louco, como louca, como tolo? Ou será que você diria: Deus, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim? É isso que nós queremos, igreja. Nós queremos viver uma vida que vale a pena, uma vida para a glória de Deus. É isso que queremos. É isso que queremos. É isso que queremos. Nós queremos isso, Senhor. Eu queria convidar você que deseja, que aspira, que anseia viver para a glória de Jesus, viver uma vida que vale a pena. Se coloque de pé, se coloque de pé. Eu queria que você abrisse o teu coração agora, por favor, para Jesus. Abra o seu coração agora. Abra o seu coração agora para Jesus. Abra o seu coração para Ele agora. Deixa Ele ministrar na sua vida. Deixa a glória de Deus entrar dentro de você, transformar você. Faça a sua vida valer a pena agora, pois os seus dias de vida terrena são limitados. Faça a sua vida valer a pena agora, pois quanto mais tempo passar, difícil será. Entregue a sua infância, entregue a sua adolescência, entregue sua juventude, entregue a sua vida ao Senhor, seus melhores dias ao Senhor. Faça a sua vida valer a pena agora, pois a vida passa depressa, passa rápido e nós voamos. Você nessa noite, você que deseja fazer a vida valer a pena, ter mais sentido agora, eu convido você a fazer a sua oração.
Ore ao Senhor e diga a Ele o quanto você precisa dEle, o quanto você precisa dEle. Diz a Ele que você necessita, diga a Ele que você se arrepende sim, de todas as coisas que você fez sem o aval dEle. Nós não somos arrogantes, nós não somos prepotentes, egocêntricos. Nós reconhecemos que muitas vezes falhamos, muitas vezes não vivemos aquilo que Deus queria que vivêssemos. Vai dizendo para Ele o quanto você necessita, o quanto você precisa deste perdão, dessa graça. Convida você a fazer sua oração, a fazer sua oração, a fazer sua oração. Diga ao Senhor, diga ao Senhor, fala: Deus, eu quero viver para a sua glória, eu quero que a minha vida valha a pena a partir de agora, Senhor. Abra o seu coração para Ele, abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração para Jesus. Diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele que você se arrepende, que você precisa de um novo tempo, de uma nova história. Escute bem. No segundo século depois de Cristo, no ano 155, morreu um homem chamado Policarpo. Policarpo foi um bispo da igreja de Esmirna, na Ásia Menor. E esse tempo, as forças romanas perseguiam brutalmente a igreja, os cristãos. E Policarpo, como homem de Deus, foi levado até o governador. E Policarpo, sendo instado a abjurar da fé e a negar o nome de Jesus, os malfeitores diziam: abjure a sua fé, negue esse Jesus. Sabe o que Policarpo disse? Ele disse: 86 anos eu o servi, e somente bens ele me fez. Como eu posso agora negar o meu Senhor e Salvador? O que Policarpo estava dizendo? Eu jamais vou negar meu Jesus, porque valeu a pena servi-lo. Por causa disso, ele foi queimado vivo, virou mártir. Virou mártir dizendo: valeu a pena servir a Jesus. Valeu a pena. Faça a sua vida valer a pena. Cada segundo, cada minuto. Faça a sua vida valer a pena. E viva para a glória de Deus.
Abra tuas mãos onde você está.